A paz do Senhor, meus queridos e amados e amigos irmãos em Cristo Jesus. Quem vos saúda é o missionário Natanael Afonso, aqui, dirigente da IADSE Alto Tarumã, na nossa grande Curitiba. Estamos aqui para iniciar um estudo bíblico nesta noite, como toda quarta-feira. Nós temos trabalho de estudo da Palavra de Deus. E nesta noite nós vamos aproveitar para estudar a lição de número 4, que foi do domingo, dia 26 de abril de 2020, a iluminação espiritual do crente. Por motivo da nossa ceia, que tivemos no domingo, dia 26, o dia todo, nós vamos passar essa lição hoje. Vamos estar aprendendo juntamente com os irmãos aí. Divulgue, né? Aí essa live, passe para frente, para que nós podemos estar junto aprendendo a palavra de Deus. Cooperador irmão Pedro, levante sua voz em oração. Altíssimo e soberano e sim, meu Deus, Pai, sim, meu Pai, na tua presença, te louvamos, Senhor. Nesse momento, te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, nesse lugar, o entendimento para te adorar, te louvar e te bendizer, Senhor. Através dela nos adorar ao sim, Senhor. Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Está aqui o presbítero irmão Luiz, que vai ser o professor dessa noite. O presbítero irmão Geraldo está ali com sua guitarra. Faz assim, irmão Geraldo. E o presbítero irmão Ben Gabier, segundo dirigente da igreja, está aqui também nos auxiliando. Estamos aqui numa equipe para aprender juntamente com os irmãos a palavra de Deus. Juntos, né? Nós vamos crescendo espiritualmente. Nós vamos já estar louvando o nome do Senhor com os hinos da harpa. Presbítero irmão Ben Gabier, presbítero irmão Geraldo. Está só a harpa aí. 300. Só 300. Hino de número 300. Adore o Senhor aí na sua casa juntamente conosco. Jesus sim vem, no céu em glória ele vem, boa nova pelo mundo além, com esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. Ó Rei dos Reis, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão no grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Em todas as coisas vem depressa transformar, da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda,
da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, certamente adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Aleluia! A Bíblia diz que um pouquinho de tempo, o que há de vir, irmão Pedro? Virá e não tardará. Que maravilha, né? E a nossa esperança é a sua vida. Hino de número 491, isso, presidente Gabriel? 311. Então vamos para o 311. Ajude, irmãos, a adorar a Deus juntamente conosco aí na sua casa. Essa Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim. Amor que tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, quase sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Jesus de Sarão é a rosa, lírio suave pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz. Tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus,
Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Amém, glória a Deus. Quando findar a carreira aqui na terra, quando chegarmos no céu, nós vamos receber o nosso galardão. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que nós fazemos, né, o Senhor está lá registrando, né, presidente Ben Gabriel, lá no céu. E o dia que nós chegarmos lá, né, irmãos, nós vamos chegar, receber o nosso galardão. Então, como Paulo falou, né, na sua partida, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Então, meus queridos irmãos, nesse momento de pandemia, não esmoreça a tua fé, viu? Continue adorando o nome do Senhor, continue firme, continue buscando a presença do Senhor, porque a Bíblia diz que um pouquinho de tempo que há de vir virá e ele não tardará. Espere com paciência, viu? Como o salmista, no Salmo 40 diz, né, que ele esperou com paciência. Então, espere com paciência, porque logo, logo o Senhor vem buscar um povo zeloso e boas obras. O título da nossa lição, como já foi falado, a iluminação espiritual do crente. Lição de número 4. O nosso texto áureo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Efésios, capítulo de número 1, do versículo 15 ao 23. Eu vou estar lendo o primeiro versículo. Se não puder acompanhar pela Bíblia, tem lição ali, viu, irmão? Então está lá, Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Eu vou ler o primeiro versículo, irmão Pedro leu o segundo, o presbítero Luiz leu o terceiro, o senhor vai ler um também? Então nós vamos ali, o presbítero Ben Gabriel leu aí o quarto, e vamos ir assim. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há do Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aleluia. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo ressuscitado e dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Maravilha, né? Irmãos, antes de eu passar ao presbítero irmão Luiz, para nós começarmos a nossa aula, eu quero deixar um áudio do comentarista, pastor Douglas Batista, né? O comentarista da nossa lição, sobre esse tema, a iluminação espiritual do crente,
quero que você preste atenção aí. Eu vou colocar aqui pelo meu WhatsApp aqui, para que você escute aí na tua casa sobre a... Vamos ver aqui. Escute aí, queridos, é um áudio pequeno de 2 minutos, mas é muito importante. Nós tratamos de um tema que eu acho maravilhoso, que é muito pouco falado, que é a iluminação do crente. Que vem a ser isso numa linguagem mais simples para aquele irmão, para aquela irmã que está nos acompanhando hoje. Ora, o apóstolo Paulo, depois dele escrever essa doxologia sobre um tributo a Deus, né, pelas bênçãos espirituais, a eleição, a predestinação, a remissão de pecados, o selo do Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, Paulo ora a Deus para que os crentes, a igreja, seja iluminada no seu entendimento para compreender a dimensão e os privilégios dessas bênçãos espirituais. Porque ele sabia e tinha convicção que não se pode compreender isso a não ser de modo espiritual. O homem carnal, o homem natural, o intelecto, a razão, o raciocínio não consegue compreender a dimensão. E é por causa disso que eu entendo que em muitos lugares a igreja tem crentes que são espiritualmente enfraquecidos, porque não se estimula em alguns lugares, né, diga-se de passagem, não é uma regra, as pessoas a buscarem essa iluminação. Às vezes nós estamos muito preocupados em ter a orientação acadêmica, pensar racionalmente e estudar os textos com as ferramentas da hermenêutica, da exegese, o que é salutar e importantíssimo para não andar pelo caminho da heresia, para não fazer interpretação equivocada, mas a iluminação do crente é uma verdade bíblica que precisa ser buscada. Nós não somos nada sem a unção e a iluminação do Espírito Santo na compreensão da palavra de Deus, mesmo com toda a técnica de hermenêutica, de exegese e todo o conhecimento teológico que nós viemos a adquirir. É a dependência sincera do Espírito Santo para a compreensão e entendimento da verdade. Com certeza. Aí está a palavra do pastor Douglas Batista, comentarista da nossa lição. Eu passo ao presbítero irmão Luiz e já vamos começar a explanar a lição, que o objetivo específico dela, presbítero Luiz, é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes, está dizendo aqui, expressar o exemplo de exaltação em Cristo Jesus. Presbítero irmão Luiz. Então vamos, irmãos, seguir aqui na nossa lição, né, a partir deste ponto, a iluminação espiritual do crente. A nossa introdução diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Nós vimos aqui, ainda há pouco, nesse áudio, que é do comentarista da lição, onde ele diz, irmãos, que é preciso incentivar as pessoas, os irmãos, a igreja, a buscar essa iluminação. Então o crente, a partir do momento que ele começa, na sua jornada de fé, a aprender da palavra de Deus, aprender ali os primeiros passos, da sua fé cristã, uma das coisas que ele precisa é começar a buscar essa iluminação, esse entendimento de tudo isso que o Senhor tem feito por nós. E aqui o que eu poderia destacar, irmãos, é que é necessário buscar. O nosso comentarista usou essas palavras: é necessário buscar. O crente ele não pode jamais, irmãos, depender somente dos outros. É claro que a gente tem os nossos pastores, a gente tem nossos professores de escola dominical,
A gente tem os pregadores dos cultos, né, que são ensinadores da palavra de Deus. Mas é necessário que todo crente ele tenha dentro de si um desejo de buscar, um desejo de aprender um pouco mais. E nós sabemos que quem revelou essa palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, foi o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que revelou a palavra para os escritores, ele também habita em cada um de nós. E é ele quem nos revela a sua palavra quando nós a buscamos, né? Então, aqui ele nos chama a atenção para que Paulo está fazendo ação de graças, oração intercessora para que Deus, né, ele venha a nos esclarecer a todos nós. Outra coisa também que eu quero destacar, eu achei muito bom esse áudio que o pastor colocou aqui. Outra coisa que eu gostaria de destacar nesse áudio é que ali o comentarista ele fez uma separação muito bem feita, irmãos. O conhecimento acadêmico, o conhecimento da faculdade, ele é muito importante. Ele traz esclarecimento de muitas coisas. Mas ele não é suficiente. Não é somente o conhecimento acadêmico que nós precisamos. Nós precisamos muito mais da sabedoria que é dada pelo Espírito Santo de Deus, né? E é isso que Paulo está falando aqui. Ele diz assim, aqui na nossa leitura bíblica em classe: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então quem dá o espírito de sabedoria e revelação é Deus, irmãos. É o Espírito Santo quem revela ao nosso coração as profundezas da palavra de Deus. Paulo vai escrever também que quem conhece a profundeza de Deus, senão o Espírito de Deus, né? Então, o Espírito Santo que nos revela. Vamos aqui para o ponto número 1. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Bom, Pedro, deixa eu ler para nós esse ponto número 1. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e a riqueza da glória da sua herança. Pode continuar. Ação de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição e a predestinação, a filiação, o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente. O presidente Luiz, só uma coisa aqui nesse ponto central, está dizendo a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos. Faz parte da vocação do crente. E continuando a leitura aqui, Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então aqui nesse primeiro tópico, a ação de graças e a intercessão, Paulo ele destaca, irmãos, nesse primeiro tópico, o apóstolo Paulo, a sua alegria, ele dá graças a Deus por todas as bênçãos espirituais recebidas. A carta, a epístola aos Efésios, ela é um pouquinho diferente das demais epístolas e um pouco semelhante à epístola aos Colossenses. Por que diferente? Nas demais epístolas, Paulo, em muitos momentos, ele está ali ensinando a igreja com relação
coisas que aconteciam naquela igreja local, como se portar no culto, como não deixar o seu evangelho espiritual se tornar um evangelho carnal, como não deixar que a lei que vinha da religião judaica ela fosse colocada como um jugo sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele toca nessas questões, mas a carta aos Efésios ela tem uma característica de uma carta de ensinamento, onde Paulo ele vai tratar sobre o que é a profundidade do Evangelho. Paulo ele vai dizer a respeito da salvação pela fé. Paulo ele vai tratar a respeito dessas bênçãos que nós recebemos por causa da salvação em Jesus Cristo, né? A eleição, nós aprendemos na lição passada aqui sobre eleição, predestinação, né? Então a eleição, nós fomos feitos um povo eleito, nós fomos feitos um povo escolhido por Deus. Se fosse comparar, né, com a eleição que nós conhecemos, a eleição política, né? Na eleição você tem candidatos e você escolhe um. Existe uma votação e é escolhido um. E Deus ele nos escolheu dessa maneira. Ele elegeu as nossas vidas, né? Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. E o comentarista vai dizer aqui que é lá desde o princípio, lá em 1 Coríntios também 2, 14, 15 diz que é desde o princípio que nós fomos eleitos. A predestinação, a filiação, fomos feitos filhos de Deus. Olha as bênçãos espirituais, irmãos, que nós recebemos quando nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Nós fomos feitos filhos de Deus. Como assim filhos de Deus? Paulo ele vai explicar sobre a adoção. Assim como uma família, quando ela quer ter um filho, muitas vezes pela impossibilidade genética, ou às vezes por opção, as pessoas pensam assim, tem tantas crianças sem um lar, e nós queremos ter um filho, então vamos adotar uma criança. Aquela criança que não era dessa família, aquela criança que não tinha esse sobrenome, que não nasceu nesse lar, mas aquele casal vai, adota aquela criança, traz para o seio da sua família, e aquela criança que não tinha nada do sangue, do nome, da certidão, dos direitos, ela passa a ser parte daquela família. E se essa família tem outros filhos, aquela criança passa a gozar dos mesmos direitos dos outros filhos. Assim Deus fez conosco. Nós não éramos filhos de Deus, não tínhamos direito nenhum na família de Deus, não tínhamos acesso nenhum ao Pai como um filho. E foi isso que o Evangelho ele fez em nossas vidas. Ele nos tornou filhos de Deus. Ele nos deu a participação na família de Deus, né? A palavra do Senhor vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Imagina, irmãos, nós sermos co-herdeiros, estarmos junto com Cristo na herança, né? Tão profundo é essa doutrina da filiação. E o dom do Espírito Santo. Todos nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que Ele é o selo, Ele é o penhor, né? O selo que lá na antiguidade ele simbolizava a propriedade. Quando alguém queria dizer que algo pertencia a si, ele selava, né? E Deus nos selou, dizendo que agora nós não somos mais deste mundo, nós pertencemos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Presidente Luiz, e falando de adoção, falando de filho, né? Também tem aquelas regras da obediência, né? Principalmente nós, que fomos escolhidos como filhos de Deus. Nós temos que ser diferente, como Paulo ensinou os irmãos de Colossenses,
próprio Efésio, né? Éfeso. E nós, no dia de hoje, do século XXI, né, Luiz Geraldo, nós temos que ser também diferenciado deste mundo. Que há muitas pessoas que eles querem se tornar filho de Deus, mas ele não quer viver uma vida de santidade. O que você me diz sobre isso, presbítero Luiz? É verdade, pastor. Inclusive, nós aqui no tópico seguinte, nós vamos tocar nesse assunto, que é você justamente viver uma vida de santificação. Né? Aqui na lição vai dizer que achar-se irrepreensível e viver em comunhão, e também andar de modo digno. Isso é necessário, é isso que caracteriza o cristão como sendo um filho, um servo de Deus. Não. Vamos fazer a leitura aqui então do tópico 2 e vamos nos aprofundar um pouco mais nessa parte. Presbítero Ben Gabriel, pode ler para nós o tópico 2? A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, está lá em Timóteo 2,19. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Isto é achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. A participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna, a esperança de conhecer Deus face a face. Antes de passar para o presbítero Luiz, eu queria só salientar aqui um pedacinho dessa parte, já dentro do que a gente leu, mas é claro que a gente acabou dizendo aqui das coisas que a gente tem, e já foi falado direito, depois que a gente sai de uma família, a gente tem regras, como o pastor também falou, e também tem direitos a seguir, e o que pode usufruir da próxima família. E aí, voltando um pouquinho no versículo 17, lá de quando Paulo escreveu, que estava feliz com a igreja em Éfeso, voltando a falar da sabedoria, eu só queria dar uma pincelada aqui, que a sabedoria, na verdade, e a revelação que vem em seguida, ela é uma das coisas que o crente precisa de pedir a Deus, né? A gente lembra quando Salomão estava herdando o reino do seu pai, Davi, e que Deus deu a chance para ele pedir o que ele quisesse. E ele fez uma ótima escolha. Ele então dá para dizer que ele não era tão inocente, porque ele sabia, na verdade, o que deveria pedir. E Salomão fez a melhor escolha. Ele não pediu a cabeça dos seus inimigos, ou dos inimigos do seu pai, né? Ele não pediu riqueza, mas Salomão pediu a sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria, porque a sabedoria que ele queria era justamente para cuidar do povo tão grande que ele estava assumindo a responsabilidade no lugar de seu pai. E a gente ainda pode dizer que a sabedoria, ela abre o caminho para a revelação. Por isso Paulo diz sabedoria e revelação. Primeiro a sabedoria, porque não há nada revelado àquele que não tem sabedoria. Primeiro precisa da sabedoria, para depois, aí então vem a revelação. Então a sabedoria abre caminho daquilo que ainda estava não muito claro ao nosso ver. E tem mais uma, tanto para o bem como para o mal. Amém? Amém. Presbítero Luiz. Glória a Deus. Muito boa a participação do nosso presbítero Ben Gabriel, né? E é muito bom a aula assim, né, irmãos? Onde todos nós vamos colocando a nossa visão e vamos cooperando, né? Deus vai nos abençoando. Eu vou pegar aqui a parte que foi lida, onde diz assim, ó, que nós estamos no tópico a esperança da vocação. E ele diz que essa esperança, ela divide em 3 aspectos. Letra A. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Aqui, irmãos, eu me lembro daquele texto de João,
capítulo 15, versículo 16, que é muito conhecido de todos os irmãos, onde o Senhor Jesus diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, essa vocação, todo cristão que é chamado por Deus, ele tem uma vocação, ele tem uma chamada, ele tem um trabalho a desenvolver na sua vida, durante a sua caminhada, né? E cada um tem o seu chamado. O apóstolo Paulo vai explicar que a igreja ela é um corpo, onde cada membro tem a sua participação, tem a sua função, né? Cada um tem a sua função. E não existe uma função mais importante que a outra, porque no corpo nós somos uma unidade. Nós não podemos dizer que uma parte do corpo é mais importante, porque nós somos uma unidade. Todas as partes estão interligadas, né? E nós escutamos sempre os pregadores falando assim que se você machuca um dedinho, que seria minimizar o dedinho, né? Se você machucar ele, você vai sentir, ele vai fazer falta, né? E a gente vê às vezes até que pessoas que perdem algum membro, essa pessoa vai sofrer porque o seu cérebro ele não aceita aquilo. E muitas vezes a pessoa sente dor naquele membro que ela não tem mais, né? Então tudo isso para mostrar como que o corpo está interligado. Assim é a igreja do Senhor. E interessante que o cabeça é E o cabeça Cristo, né? Que está no Cristo. comando. Quando você lê o livro desse versículo, né? Sem nada podeis fazer. E ele falou, vades e dê fruto, né? E o vosso fruto permaneça. A vida do cristão, presbítero Luiz, tem que ser diferenciada. Principalmente esse momento que nós estamos passando, né? Momento difícil, não vou falar que é fácil. Para nós que somos pais, temos família, temos nossos filhos, nós temos sentimentos, somos cristãos, mas também estamos aqui na terra, somos sujeitos. Como diz o próprio Jesus lá no sermão do capítulo 5, né? Quando ele fala assim, como perseguiram os profetas que foram antes de vós, vocês também vão ser perseguidos. É um momento difícil, mas é o momento de nós mostrar a nossa união, principalmente como cristão. Você está falando de corpo, né? Todos nós temos valor para Deus. Porque, irmãos, nós entregamos a nossa vida para Deus. Fazemos parte de uma denominação. Somos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Na Grande Curitiba. Temos nosso pastor-presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, tem a diretoria. Mas a nossa vida foi entregue para Deus. E se eu ferir o Luiz me ferir, né? Todo o corpo sente. Porque a Bíblia diz, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Então essa vocação que nós recebemos, né, do Senhor Jesus Cristo, ela tem um objetivo, para que vades e deis fruto. Então cada um de nós temos de descobrir qual a nossa vocação. Dependendo da atividade que é realizada na igreja, por exemplo, nós vemos os talentos dos irmãos. Às vezes o pastor fala assim, irmão, nós precisamos fazer um almoço. Se for colocar o pregador para fazer o almoço, irmão, de repente não vai dar certo, né? E assim sucessivamente, para cada trabalho na obra do Senhor, existe um talento, existe um membro ali que pode desempenhar bem. Louvado seja Deus. A letra B, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Andar de modo digno. Aqui na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai escrever assim, irmãos, veja. Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo. E lá no versículo 23, ele vai dizer assim, ali ele falou que é para nós andarmos, né, de modo digno. Agora ele vai dizer assim, no versículo 23,
se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então é necessário também, irmãos, permanecer. Nós estamos andando nele, mas precisamos permanecer nele também. E no capítulo 2 e no versículo 6 diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Aleluia. Então são versículos, irmãos, que nos mostram o compromisso do cristão, o compromisso do crente como salvo de permanecer na palavra do Senhor, né? Não é porque nós somos salvos, tivemos nossos pecados apagados e o nosso nome escrito no livro da vida, que agora vamos andar de qualquer maneira. Não. Agora sim é que nós vamos nos santificar. Agora sim é que nós vamos renunciar às coisas desse mundo para glorificar aquele que nos chamou, aquele que nos salvou. E a terceiro tópico aqui da esperança da vocação, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna, a esperança de conhecer Deus face a face. Né? Então, irmãos, por que nós devemos batalhar na nossa vocação, na nossa chamada, lutar? É por causa desses tópicos que nós vimos aqui. O que o Senhor Jesus fez na nossa vida, né, precisa ser valorizado. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele também nos santificou, e Ele nos dá a esperança de uma vida futura na sua presença, onde veremos Ele face a face. Quando eu li esse finalzinho aqui, eu fiquei muito feliz, sabe? Eu fiquei alegre, porque o comentarista diz a participação gloriosa no futuro, que se compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Aleluia. Desde quando eu leio o trecho de quando Moisés pediu a Deus que mostrasse a ele a sua presença, né? Quer dizer, a face dele. Então, meus irmãos, eu fico feliz porque isso vai acontecer com todos nós juntos. Deus vai estar deixando essa parte para mostrar o rosto dele para todos nós juntos. Na época, Deus não mostrou a face dele para Moisés. Ele disse: aquele que vê minha face morre, Moisés. Enquanto estivermos nesse corpo corruptível, se a gente tiver a face de Deus, Deus diz que a gente morre. Mas quando a gente for transformado, quando a igreja for transformada num corpo glorioso, aí a gente vai ter condição, então, de ver Deus face a face, porque aí então será já nas mansões celestiais, e aí Deus vai nos mostrar e a gente vai estar com Ele, vendo Deus face a face. E eu fiquei muito feliz, porque Deus vai dar para nós a mesma oportunidade, como Deus também fez com Moisés, e como que Ele estivesse dizendo para Moisés assim: espera mais um pouquinho, Moisés, que você vai me ver face a face, junto com todos aqueles que estarão aqui comigo. Há uma condição também, né, presbítero irmão Ben Gabriel, os irmãos que estão aqui, o presbítero Luiz está conduzindo essa aula. Eu quero ver o Senhor face a face. O irmão, o presbítero Ben Gabriel, acabou de falar que é ver, nós queremos ver. Só que o próprio Jesus falou que o caminho é estreito, porfia por entrar nele. O caminho é um caminho de renúncia. Aí lá nos mandamentos diz: aquele que matava não mate mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais. A salvação, o evangelho é novidade de vida. Aí Jesus fala assim: aquele que permanecer quanto tempo? Até o fim. Até o fim será salvo. Aí nós vamos ver o Senhor face a face. Hoje, nós não podemos ser um cristão, um pé na igreja, outro no mundo. Por que eu estou falando isso, presidente Gabriel, irmãos que estão aqui? Porque nós estamos num culto de ensino, presidente Geraldo. E o culto de ensino, nós temos que falar a realidade. Porque se você falar para qualquer pessoa, todo mundo quer o céu, irmão. Todo mundo quer morar no céu. Mas renunciar, poucos querem. Pode falar, presidente, irmão Pedro. Olha, a participação do presbítero Ben Gabriel foi muito importante. E quanto ao pastor falou que acabou a carreira e guardei a fé, isso é uma corrida. É uma corrida com anseio de vitória. Amém. E tem um outro lado: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você está na verdade, tu não tem medo de erro.
E outra coisa, o Senhor não escolhe os escolhidos. Ele separa, Capacita, chama. capacita. E outra coisa, você não pede para ser adotado. Ele que te adota. E se você entrar na adoção, você vai ter os teus direitos iguais a outros. Então, quando ele chama para a vinha, para colher a vinha, teve vários horários. E ele pode te chamar no fim da tua vida. Ou pode te chamar agora. Então você tem que prestar atenção nessa lição, que o Senhor está adotando pessoas por aí. Glória a Deus. E essa adoção, você vai ter a glória. Você vai caminhar nas ruas de ouro e cristal. Então o Senhor não vem te adotar para te colocar num lugar pior do que você vivia. Um certo pastor coreano disse que se a mulher não aceitasse Jesus, ela iria para o inferno. Aí ela disse assim, eu quero conhecer esse inferno. O Senhor foi de Deus e vir na minha casa. Mas por quê? Porque a minha vida é pior que o inferno. Então eu quero conhecer esse lugar. Aí o pastor foi muito triste para casa. Então tem muitas pessoas que vêm adotando dizendo coisas que tu já está condenado. Quem está em Cristo, nova criatura é. Amém. Então, quando o presbítero Gabriel falou no final do texto, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna, a esperança, a conhecer Deus face a face. Irmãos, às vezes nós chegamos numa situação que chegamos até a discutir com Deus no caso desse problema que está acontecendo aí, irmão Luiz. Mas uma coisa, nada acontece sem que Deus queira. Está tudo na vontade de Deus, mas a carreira passa também em pedregulho, passa em espinho, passa em morro, em baixo. Isso aí. É verdade, né, irmãos? Encontramos todas essas situações na nossa caminhada cristã. As riquezas da glória da sua herança. O pastor pode ler para nós? Pô? Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui ele está falando agora das riquezas da glória da sua herança, né? Deus, ele nos fez participantes da sua herança. Colossenses capítulo 1, versículo 12 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, como já foi falado aqui, existe uma herança. Existe algo preparado, irmãos, lá no céu. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2:9, aquilo que o olho não viu, Aleluia. que o ouvido não ouviu, né, e que não subiu ao coração do homem, é que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então, existe uma herança, por isso nós precisamos valorizar essas coisas aqui dessa terra, essas aflições, essas dificuldades, elas não se comparam, irmãos, com aquilo que está preparado. Aleluia. Não é para nos entristecer, não é para nos desanimar. Nós devemos olhar para frente, nós devemos olhar para Jesus, o autor Amém. E consumador da nossa fé. E eu acho que nós devemos fazer também uma análise assim, meus queridos. Hoje nós estamos vendo tudo fechado. E eu começo a analisar. E se amanhã a igreja for proibida de pregar o evangelho?
Será que nós aproveitamos a oportunidade que nós tivemos, irmãos? Eu falo isso para mim mesmo. Será que eu aproveitei a oportunidade? Então nós devemos aproveitar a oportunidade hoje, porque o dia de amanhã nós não sabemos. Nós não sabemos se amanhã as portas estarão abertas. Não sabemos se amanhã vamos poder dizer que somos cristãos. Então vamos pregar hoje enquanto temos todas as condições na nossa mão. Presbítero Luiz, só um pouco, presbítero, irmão Pedro. Esse tópico que eu acabei de ler, esse tópico, falando das bodas do Cordeiro. Bodas é casamento, bodas. 3 anos e meio aqui embaixo, enquanto as bodas estão acontecendo no céu, com os salvos. O que vai acontecer? Aqui vai ter a primeira fase da tribulação, que são os 3 anos e meio. E nós estaremos lá no céu com Cristo. Mais 3 anos e meio, que nós estaremos lá com Ele. Vai ter a segunda fase, que é a grande tribulação. Irmãos, hoje nós estamos no tempo da graça, no tempo do amor, no tempo da misericórdia. É a mesma coisa que você falou. Aproveitar a oportunidade para evangelizar. Aproveitar a oportunidade para falar do amor de Deus. E muitas vezes nós temos tempo para muitas coisas. Mas para fazer o evangelho, para pregar o evangelho, às vezes nós temos pouco tempo. E o que quer dizer aqui, ó? Se no dia aprazado os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, então os salvos tomarão posse da herança. Aleluia. Aleluia. Arabai, xerebadagassumicandaraia. Irmão, ser cristão é ser diferente. Aleluia. Hoje, infelizmente, presbítero geral, hoje nós estamos vendo uma mistura. Você não sabe, presbítero Gabriel, quem é crente e quem não é. Por quê? Hoje as pessoas estão andando, presbítero Luiz, de qualquer maneira. Não estão vivendo uma vida de santidade. E a Bíblia diz que sede santo, assim como eu sou santo. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Esse pedacinho que nós estamos passando hoje de pandemia, que todo mundo fica apreensivo, né? As pessoas preocupadas. Imagine aquele dia quando a noiva, a eleita, a igreja do Senhor subir. Vai haver muito desespero. E as pessoas têm que aproveitar a oportunidade hoje do quê? De aceitar Jesus, porque o que Paulo escreveu há mais de 2000 anos atrás, meu irmão, né? Essas cartas que ele escreveu, no que nós estamos comentando aqui, são coisas que aconteceram e são coisas que vão acontecer ainda, presbítero irmão Luiz. Fala, irmão Pedro. Como o irmão Luiz estava falando, o irmão Natanael, as igrejas fechadas. Nós temos tendo uma experiência. Nos domingos, nas quartas, nos sábados, nós ficamos perdidos. Nós estamos acostumados a louvar o Senhor dentro de uma igreja. Isso aí é para as pessoas verem. Sente falta, né? A gente sente falta, a gente não sabe o que fazer naquele horário, porque Verdade. quantos anos a saudade de ver aquele irmão para abraçar, a saudade de ouvir aquela palavra, a saudade de participar da ceia do Senhor, a saudade de ofertar, de dizimar. Isso é só um avant-première, isso não é nem no comecinho, que quantas pessoas chegarão nas portas das igrejas, todas estarão totalmente destruídas, não tem mais igreja, porque a igreja já subiu. Amém. Presbítero Luiz. Vamos seguir aqui, irmãos, em frente. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo em sua carta. Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalo, que na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis aqui traduzido por poder indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica
que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então aqui existe uma exaltação do poder de Deus. Existem certos assuntos na Bíblia que é muito difícil de expressar, até mesmo para um homem como o apóstolo Paulo. O exemplo é lá no evangelho que escreveu João, quando ele vai tentar mensurar o tamanho do amor de Deus. E nós conhecemos a passagem que ele fala uma tal maneira, porque não tinha jeito de explicar, irmãos, qual o tamanho do amor de Deus. Aqui Paulo ele começa a procurar palavras para tentar explicar a grandeza do poder de Deus. E ele vai dizer a sobreexcelente grandeza do seu poder. Um poder magnífico, um poder majestoso, um poder que não se pode mensurar. E ele diz aqui, o comentarista, que somente um poder tão grande assim pode transformar a vida do homem, a vida do pecador. Né, meus irmãos? Vamos voltar aqui na carta aos Colossenses, capítulo 2, aonde Paulo vai escrever: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. É somente Deus. Somente Deus para transformar um pecador, para perdoar os seus pecados, para fazer daquele pecador que era escravo, que cometia aquele pecado não por vontade própria, mas porque era escravo de Satanás, mas agora pelo poder de Deus é liberto, é nova criatura, já não precisa mais praticar aquelas velhas obras e vive uma novidade de vida. E aí o mundo olha e fala assim: é só Deus que faz isso, é só Deus que transforma um homem dessa maneira. Por isso que é importante saber, né, presbítero irmão Luiz, que Deus, as pessoas hoje pensam que Deus ele quer só o coração. Há muitas pessoas. Não, Deus ele quer o homem por completo, corpo, alma e espírito. Você falou do perdão do pecado, esse versículo que você acabou de ler, né? A transformação na vida do homem. Que se as pessoas olhar a pessoa do passado e a pessoa do presente, quem era antes e quem é hoje. Como o próprio apóstolo Paulo, que antes era Saulo, depois foi, né, transformado no Paulo, um pregador do evangelho. Quando Ananias foi lá, que Deus mandou, Deus falou assim: esse será um vaso, né, um instrumento para levar o meu evangelho. Quem era ele antes? Um matador de crente, príncipe Ben Gabriel. Mandava matar os judeus, não mandava matar? Perseguia os cristãos. Mas Deus foi lá e fez o quê? Transformou. A pessoa pode ser o mais vil pecador. Pode ser uma pessoa onde a sociedade fala que não tem mais jeito. A família diz que não tem mais jeito. Os amigos dizem que não tem mais jeito. Os vizinhos dizem que não tem mais jeito. Mas Jesus vai lá e pega, transforma. E você, de repente, você vê aquela pessoa com uma Bíblia embaixo do braço, ou testemunhando do milagre de Deus. Nós temos testemunho de tantos irmãos nossos, né, cristãos, que antes, né, passava longe da igreja, passava longe dos crentes, até mandava perseguir, e de repente aceita Jesus, como foi falado, nem que seja lá na última hora. Mas Deus é um Deus de misericórdia, e as riquezas de Deus são muito grandes, e somente nós podemos aproveitar como? Aceitando a Jesus. Pode ir. Glória a Deus, aleluia. Vamos passar aqui para o tópico de número 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Bom, Pedro, pode ler para nós aqui? Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Dorme Cristo as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos.
De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus, ao ressurgir dentre os mortos. Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo a ressurreição de Cristo a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros. Aleluia. Para reunir-se com Cristo eternamente. Louvado seja Deus. A morte não pôde segurar Jesus. A morte não teve poder sobre o nosso Cristo, nosso Salvador. E esse aqui é um pilar da fé cristã. Se não houvesse a ressurreição de Cristo, não haveria motivo para se pregar o Evangelho. Paulo trata disso lá na 2 Coríntios, capítulo de número 15. Né? Não existiria motivos para nós pregarmos o Evangelho, mas ele ressuscitou. E o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo é o mesmo que garante também a nossa ressurreição. Então, meu querido, não sei se você tem esse conhecimento, mas aqueles que dormiram com Cristo, eles ressuscitarão primeiro, diz a palavra do Senhor. Na verdade, eu asseguro que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, este tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Maravilha. Presbítero Luiz, no final desse tópico que o cooperador irmão Pedro leu, só vou deixar esse finalzinho, diz: desse modo os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros. Olha só, é forte isso aqui, irmão. Para reinarem com Cristo eternamente. Está lá em João. Vamos ler esse versículo aí, João 5, 28 e 29. E o outro procura aí Filipenses 3, 20 e 21 para nós, para os irmãos possam entender o que nós estamos falando. Não vos admireis quando isso, pois está chegando a hora em que todos os que reposam nos túmulos ouvirão a sua voz. Aleluia. Filipenses, presbítero Luiz, 3, 20, 21 e 22. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para que conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Maravilha, glória seja a Deus. Ou seja, até esse corpo mortal terá que ser sujeito à vontade de Cristo, e a vontade dele é glorificar. Maravilha. Louvado seja Deus. Segundo tópico, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a exceção de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo, ou a vitória, de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão: nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a exceção de Cristo são obras do poder do Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. Então o Senhor Jesus elevado à destra de Deus é mais um exemplo da sua exaltação, E mais um exemplo também que nós, aqui como disse, endossa a nossa participação na vida celestial. Ou seja, como diz, nos fez assentar nos lugares celestiais. E olha que bonito, irmãos, isso aqui. Quando Paulo ele escreve, ele não fala assim, ele nos fará assentar. Ele não fala assim. Ele fala, ele nos fez assentar. Paulo, ele está dizendo assim, que
por Cristo, nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Maravilha. Já está garantido. Se você permanecer até o fim, como Jesus Aleluia. disse, nada pode tirar o seu direito de assentar-se lá nos lugares celestiais. Aleluia. Ele disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então ele traz para o tempo presente isso, ele não fala do futuro. Esse é o tal poder de Deus, ele dá uma garantia eterna. Aleluia, da nossa participação na exaltação de Cristo. Quem somos nós, né, irmãos, para participar da exaltação de Cristo? Quem somos nós para merecer isso? Não merecemos éramos nada merecedores. disso, mas Ele nos fez participantes. Amém. Glória a Deus. Pela sua vontade, assim como nós lemos há pouco aqui, pelo seu poder de sujeitar a si todas as coisas. Ele faz da maneira que Ele quer, e não há quem possa perguntar para Ele o porquê Aleluia. e como faz. Vamos ler o número 3, Cristo exaltado sobremaneira. Presbítero Ben Gabriel, lê para nós isso. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. E isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Cristo exaltado sobremaneira, acima de todo nome, acima de todo poder, acima de toda potestade no céu, Aleluia. na terra, debaixo da terra. Não existe um nome que esteja acima do nome de Jesus Cristo. Tem que entender que até os demônios sujeitam, né? Todos sujeitam. Por quê? Porque Deus o Ele exaltou. tem o poder, né? E outra coisa, irmão, nós temos que agradecer que hoje, por a adoção, nós somos filhos de Deus. Amém. Glória a E Deus. temos parte na herança. Mas que o presbítero Luiz falou, e é verdade, nós podemos participar. Porque, irmãos, pensa bem, nós sentimos, principalmente os pentecostais, que dá liberdade ao Espírito Santo de Deus, nós sentimos a glória de Deus, não sentimos? Nós podemos não ver, por isso Jesus falou, bem-aventurados que não viram, mas creram. Nós podemos não ver, mas nós sentimos aquela glória. Até mesmo uma live que nós estávamos fazendo aqui com o culto dos adolescentes num sábado, a glória de Deus se manifestou assim de uma maneira tão especial. Aleluia. Deus brindou aquele momento, Glória a Deus. que a gente sentiu. Isso já é parte celestial. Aleluia. Que o homem humano, né, que está lá fora, natural, ele não entende. É loucura. Mas para nós é o poder de Deus. Glória a Deus. Nós temos sentido isso. Mas só que uma condição. Quer ir, quer chegar lá no céu de glória. Eu sempre falo, irmãos, não é tempo de crente que leva para o céu de glória. Eu acho mérito, acho bonito. Pessoal, eu tenho 30 anos de cristão, eu tenho 50, eu tenho 60. Isso eu acho mérito pelo esforço da pessoa estar ali. Mas não é isso que leva para o céu. O que leva para o céu é viver uma vida em santidade com Deus e permanecer firme até o final. Aí sim vai. Porque se sair, não tem como garantir a salvação. E hoje o tempo, presidente Ben Gabriel, que nós estamos passando, a pessoa que sair, ele não vai ter força para voltar. E Jesus está às portas. Por isso, lá em Apocalipse diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque lá, o João 10:10, diz que o ladrão vem para quê? Matar, roubar e destruir. Ele quer tomar nossa coroa. Mas graças a Deus que nós temos a essência do Espírito Santo de Deus. Você quer... Guarde a sua coroa, meu irmão. Conclusão. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua ao eterno Deus.
Atitude que deve ser seguida por todos os salvos. Adoração contínua. Aleluia. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Romanos, leia lá para finalizar, Romanos capítulo 10 e o versículo 9 e 10. Quem saiba você que está nos assistindo, o que vai nos assistir, ainda não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, para ter o seu nome escrito lá no livro da vida, é uma oportunidade de você conhecer Deus face a face. Como que eu vou fazer, missionário? Aceitando a Jesus, pedindo perdão dos teus pecados, para que o teu nome esteja escrito. Leia lá, 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém, glória a Deus. Está aí, irmãos, né? Essa aula da Escola Bíblica Dominical, noturna hoje, né? Nós estamos aí repassando a lição de domingo, mas eu quero falar para você, quer conhecer, quer chegar lá, aceite a Jesus. Nós vamos finalizar, mas antes nós vamos louvar o Senhor com o hino 401, presbítero irmão Ben Gabier, o irmão Gerardo vai tocando lá, nós vamos louvando ao Senhor. Louve ao Senhor juntamente conosco aí na sua casa, aí em seguida estaremos orando para finalizar essa live nessa noite. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás em alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês que nos acompanharam. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por este momento de poder estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus, que a palavra de Deus é que limpa, que purifica, a palavra de Deus que dá vida e a palavra de Deus que transforma a vida do vil pecador. Aleluia. Aí diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja um cristão autêntico, seja um cristão verdadeiro, viva a palavra de Deus, viu? Viva a Bíblia, examine as Escrituras.
Porque tem um versículo que diz: errai por não examinar as Escrituras. Viu? Vai pela Bíblia, que através da Bíblia você vai conhecer a verdade. Tem um testemunho de uma irmã aqui da igreja, não vou citar o nome dela, mas ela chegou uma vez ali na porta da igreja e ela conversou comigo, e ela não era evangélica, presbítero irmão Luiz. E ela conversou comigo e falou: pastor, eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a conhecer a verdade. Foi o que aconteceu com Lutero, quando ele começou a ler a Bíblia. Irmãos, olha, não é religião, não é placa de igreja que muda a pessoa. Quem muda é a Bíblia. Aí a pessoa vai para um lugar que ensina a palavra certa. Como nós estamos procurando aqui ensinar a palavra certa, que é uma palavra de transformação. E aquela irmã, até hoje, está conosco aí firme. Só estou esperando passar o momento dessa pandemia aí para levar ela ao tanque batismal. Porque nós ia levar ela, mas não deu tempo, né? Parou tudo, né? Mas nós vamos levar. Mas ela conheceu pela Bíblia. Então, irmãos, vai pela Bíblia. E outra coisa, aproveitando que nós estamos em ensino, não existe, presbítero Geraldo, crente secreto. Eu sou crente, mas ninguém sabe. Eu sou crente lá dentro da minha casa, só não. Você tem que ter um lugar para congregar, não é verdade? Tem que ter um lugar para congregar, porque o cristão verdadeiro, ele tem que participar da ceia, ele tem que estar em comunhão, ele tem que estar juntamente com os cristãos, como já foi falado aqui do corpo de Cristo, né? Os membros, né? Que cada um de nós, né? Fazemos parte. Então, procure uma igreja, aceite a Jesus, siga Jesus, que logo, bem pouquinho tempo, nós estaremos no lugar de descanso eterno. Lá não vai ter enfermidade, lá não vai ter fome, lá não vai ter doença, lá não vai ter nada disso. Vai ser um lugar de descanso eterno. Amém? Amém. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo por tudo que Ele tem nos feito. Oramos. Maravilhoso Deus e Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua santa presença através da oração. Queremos te agradecer por esses minutos valiosos na Tua presença, segundos valiosos. Queremos agradecer por podermos estar aqui explanando a Tua palavra. Essa palavra que liberta, essa palavra que transforma. Alcança, Senhor, aquelas pessoas que nos assistiram, que estão nos assistindo. Quem sabe, Senhor, aquela pessoa que está lá trabalhando neste momento no hospital, está trabalhando, Senhor, socorrendo essas pessoas que estão sendo acometidas por esse coronavírus. Ó Deus, olha por esse médico, por esse enfermeiro, por essa atendente, por esse motorista de ambulância, pelos policiais militares, pelos homens do corpo de bombeiro. Deus, por todos aqueles que estão no combate contra esta pandemia, que estão aí trabalhando, o nosso exército brasileiro, a nossa nação brasileira. Deus, tenha compaixão e misericórdia, porque nós somos teus servos e nós cremos no sobrenatural de Deus. Nós cremos no Deus que faz milagres acontecerem, no Deus que está bem pertinho de nós, no Deus que supre todas as nossas necessidades. Quem sabe neste momento há pessoas que estão chorando, aceitando a Ti como único, suficiente Salvador da sua vida. Perdoe seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Deus, guarda as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos irmãos de toda a idade, Pai. Nos protege, nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, porque nós cremos no Deus do sobrenatural. A nossa esperança é sua vinda. A nossa esperança está em Ti. Porque se nós esperarmos do homem, muitas vezes nós nos decepcionamos, ficamos frustrados, mas de Ti não. Arabai, xerebadagasumi candaraia. De Ti só tem coisa boa. E a Tua palavra diz que passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras não hão de passar.
Eu creio que logo, logo o Senhor estará nos buscando para morarmos no céu de glória. Se alguém que está nos assistindo está passando por problema de enfermidade física, no nome de Jesus receba a cura agora. No nome de Jesus receba o refrigério de Cristo agora, porque há poder no nome de Jesus, há autoridade no nome de Jesus. Senhor, eu repreendo esses demônios que estão escravizando essas pessoas nas drogas, na prostituição, no vício da cachaça, do álcool, Senhor. Tenha compaixão e misericórdia, liberta essas vidas, para que eles possam entender que existe um Deus no céu, que não ama o pecado, mas quer transformar a vida do pecador, quer perdoá-lo para levar para o céu de glória. Deus, que o teu amor, esse amor que é imenso, alcance as nossas vidas. Olha pelas nações, olha, Deus, pela nação americana, que foi um berço do Evangelho, e hoje está passando por uma situação difícil, mas a tua palavra diz, que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Levanta pregadores naquele lugar, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, cheios do teu Espírito Santo, e que o Senhor possa levantar aquela nação novamente, também a nossa nação brasileira. Olha pelos nossos governantes, nós colocamos tudo debaixo da tua potente mão, te agradecendo hoje e todo sempre. Amém. Deus abençoe meus queridos irmãos que nos assistiram, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. Nós dizemos, amém. Se Deus é por nós, ninguém porque maior está conosco. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.